Bom, bom dia a todos. Eu fui convidado, né, pela Bia. Fiquei até um pouco surpreso, né, porque era uma aula em conjunto aqui para todos. Então, assim, eu gostaria de primeiro, né, de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu sou uma pessoa até nova na igreja, né, tem tanta gente aqui muito mais tempo de banco de igreja do que eu, né, e eu ser chamado justamente para falar aqui sobre a palavra. Então, assim, eu me sinto honrado no primeiro momento, agradecido no segundo momento. Agora, também gostaria de passar para os irmãos que eu estou aqui de uma maneira muito humilde, ou seja, eu não sou aqui o conhecedor de toda a palavra, só estou tentando passar, assim, algo que talvez conheçamos ou já temos uma vivência, passar uma experiência para vocês, claro que sempre baseado na palavra, que é o nosso princípio básico de estarmos aqui. Eu sei que também tem muita gente aqui, até com muito mais tempo do que eu, que de repente não foi chamado ainda para vir aqui na frente. Isso é uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Então, gostaria até que vocês entendessem que, mesmo com pouco tempo aqui de igreja, a única coisa que eu estou tentando fazer aqui é, humildemente, exercer algo que eu reconheço como um dom que Deus me deu, que é o dom da palavra. Então, acho que, como todo mundo tem aqui, né, qual é o meu ministério dentro da igreja, eu acho que esse é o meu ministério. Eu acho que é uma forma que eu posso ajudar e muito aqui na igreja. Então, espero que Deus me abençoe hoje, que me dê, né, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu me preparei, que eu possa passar para vocês aqui, que aconteceu durante a semana. Eu vou pedir alguém para que ore por mim, né, que ore bem forte aqui por mim, para que essa aula seja uma aula abençoada aqui, não só para mim, como para todos. Então, eu vou pedir aí para o meu amigo Cezinha, né, Cezinha? Fecha o olho, realmente abaixa a cabeça, assim. Acho que você já teve... Tá. Já que você já passou por poucas aí durante a semana, né, amigão? Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Valmir já colocou lá em cima o nosso tema de hoje. Eu tentei buscar um tema que fosse, como era uma aula em conjunto, que fosse algo interessante para várias faixas etárias e várias gerações aqui. Então, qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje, que eu escolhi, seria a boa convivência na sociedade hoje, né? Qual é o nosso papel como cristão na sociedade de hoje? Então, Valmir, pode passar pelo primeiro?
Eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos 12. Nós vamos começar com essa citação. Nós vamos ler do 10, versículo 10, e o 15 ao 18. Eu já achava que ia estar claro hoje de manhã, por isso que eu tentei colocar uma letra escura, mas mesmo assim está difícil de ler lá em cima, né? Mas Romanos 12, do 10, aí depois o 15 ao 18. Então, quem já achou, se quiser ler aí, por favor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso, por favor. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, não depender de vós, bem de paz com todos. Então, olha só, aqui a gente já começa a falar de relacionamento de um com os outros, né? Já começamos a falar de uma maneira mais sociável, de uma maneira mais em sociedade. O que é legal também é essa última frase, ou seja, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso quer dizer o seguinte, essa paz ela tem que partir de mim. Mesmo que o outro esteja numa posição contrária à minha, ou de uma forma até mais agressiva, como vamos ver aqui um pouco mais para frente, vai depender de mim manter a paz. Porque se eu também perder a cabeça e entrar nesta briga, aí é que a gente não vai ter paz mesmo nessa sociedade. Eu gostaria agora que, para complementar esse texto, os irmãos abrissem Marcos 12, nós vamos ler o 30 e o 31. Então, quem já achou, por favor, se quiser começar. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. O segundo amarás o teu próximo de uma vez. Não há outro mandamento maior que ele. Então, olha só. Essa foi uma mensagem que eu comecei numa aula que a gente estava falando sobre relacionamento, quando eu estava falando com os jovens. E eu achei muito legal essa abertura, porque realmente ela dá uma bela de uma introdução do que eu acho que a gente vai querer reconhecer do que seria o nosso papel. Uma coisa bem clara nesse texto, pelo menos para mim, é que isso não é uma sugestão. Né? Nós temos aqui uma ordem de Jesus. Ele não chega para a gente e fala, olha, se você quiser, não, é imperativo. Então, nós não podemos ir contra uma ordem dele. Só que o que acontece? Nós temos hoje crentes que se isolam. Eles vivem como ilhas. Eles se fecham. O que isso acarreta? Bom, primeiro que ele não passa a viver em sociedade. Ele passa a ser apenas uma pessoa fechada, o que, na realidade, vem contra ao que o cristianismo prega. O que acontece com isso? Por que acontece isso? Na realidade, hoje nós temos uma sociedade que, primeiro, o tempo é praticamente o nosso Senhor. Né? Desculpa a colocação assim um pouco dúbia, mas realmente nós somos hoje regidos pelo tempo. E qual é o nosso problema? É que quanto mais nós temos o avanço da informática, mais nós tendemos a nos isolar. Ou seja, quanto mais a informática nos ajuda para que se libere o tempo para fazer outras coisas, mais a gente acaba usando exatamente isso para nos isolarmos. Hoje, o que acontece? Você tem uma sociedade hoje vivendo de Facebook e de Twitter. Eu realmente não vejo nenhuma graça no Facebook e no Twitter, a não ser uma comunicação. Mas tem gente que é realmente viciada, ou seja, a pessoa está aqui na igreja e ela já está no celular, no Twitter, já dizendo, a aula está chata. Eu espero que ninguém esteja colocando isso, mas... eu acabei de ver que fulano chegou na igreja. Gente, calma, também não precisa ser isso, né? Vamos usar, então, em vez de estar tweetando aqui, vamos prestar atenção no que ele está falando, então, né?
Então, assim, as pessoas tendem a fazer isso. Só que o que acontece? A gente tem uma sociedade que, em vez da gente sair com os amigos, vai jogar bola, vamos para uma lanchonete comer alguma coisa, as pessoas preferem passar tempo no Facebook. Tem um relacionamento de sociedade virtual, ou seja, eu acho muito legal quando você está longe. Isso eu acho perfeito. Ou seja, você tem um contato com os seus amigos quando você está longe. Nisso eu acho que o avanço da tecnologia foi perfeito. Principalmente eu, que tive também que passar por essa experiência. Ou seja, eu tive que manter um contato com uma pessoa que hoje é minha esposa e eu estava longe. Então isso pra gente foi muito legal. Em compensação, você abrir mão de um contato em sociedade para você viver sentado na frente de um computador, sozinho, dentro de um quarto, numa sala, eu acho que isso é muito negativo para o que a gente tem hoje como, digamos assim, a nossa comunidade. Eu acho legal, por exemplo, o pastor colocar a foto da igreja. Mas ele nunca perde o nosso contato, ele está sempre aqui, vivendo com a gente. Ou seja, a gente tem que saber dosar um pouco o que a gente quer usar do avanço da tecnologia, mas para a gente não se isolar. A gente tem uma característica própria, que é o seguinte: nós somos um ser social, nós não podemos viver solitários. Nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. Salomão escreveu em Provérbios 18:1 o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós fomos criados por Deus para sermos um ser social, viver em sociedade. Então, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas e fomos criados por Deus com este propósito. Eu acho engraçado assim, eu quando comecei a montar isso, eu fui falar com o pastor, né? Aí eu virei para ele e falei assim: olha só, pastor, olha que coisa mais... Para você ver como é que é a nossa sociedade. Deus criou o quê? Deus criou o homem. E se nós pensarmos da maneira como Deus coloca essa palavra, nós vamos entender que ele não coloca numa maneira individual. Ele não fala, Deus criou o Vladimir, não, Deus criou o homem. Essa palavra homem, ainda a gente consegue colocar tanto homens como mulheres. Ele coloca o homem de uma maneira geral. Aí vem uma segunda coisa, que é o seguinte: mas o que a ciência criou? A ciência criou algum método para que ela pudesse estudar esse homem. O que a ciência criou? Ela criou o ser humano. Ela criou uma denominação que é assim: vamos estudar o ser humano. Ok. Se você ainda colocar o ser humano, você ainda está colocando no humano homens, mulheres, ou seja, você ainda tem um sentido globalizado disso. Mas o que a sociedade criou? Alguém sabe? Qual é o termo que a sociedade cria? Quando ela quer falar da gente, ela fala como? Começa com indivíduo. No primeiro momento, a sociedade já nos caracteriza como indivíduo. Ou seja, a própria sociedade, ela já na sua própria característica, ela já nos coloca como indivíduos. Ela já é uma sociedade individualista, desculpa. O próximo, por favor. Essa daqui que a gente começa a falar sobre somos um ser social, eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 5, do 13 ao 16, por favor. Obrigado. O que acontece aqui? Nós temos dois elementos muito importantes nesse texto, que é, primeiro, o sal da terra e segundo, a luz do mundo. Tá? O sal da terra. O que ele nos quer dizer aqui nesse momento?
Eu sei que o sal ele tem várias conotações, mas ele tem 3 que são principais. Uma que eu acho que é a mais importante, que é principalmente o que foi usado muito durante a história. O sal ele tem uma propriedade que ele, se você joga ele na terra, como que eu vou dizer isso? Porque você tem um lado um pouco mais mitológico e você tem um lado mais biológico. Se você joga o sal na terra, nada nasce ali. O sal ele tem uma qualidade que, se você joga isso na terra, não adianta plantar mais nada ali em cima que não nasce. Para vocês terem uma ideia como é o mitológico disso, todo mundo aqui acho que já viu uma luta de sumô em algum momento da vida, né? Esporte espetacular ou alguma coisa assim, né? Mas vocês já viram que o sumô, o lutador, quando ele se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele joga um pó naquele círculozinho que ele fica, ele joga sal. Porque na cultura dele, se ele joga o sal, ele está limpando aquilo de todos os espíritos, porque o sal tem esse poder de o que você joga, nada nasce ali. Então ele entende que se ele jogar aquilo, ele está limpando o terreno em que ele está. Essa é uma das propriedades do sal. Oi, pois não? Tá vendo? Ou seja, ainda estou trazendo do Japão para o Brasil ainda. Isso é realmente uma propriedade do sal. A segunda propriedade é de dar o sabor, na parte da culinária. Isso também é uma propriedade muito importante do sal. E ele tem uma terceira, como até diz aqui o texto, né, que seja o sabor, porque se for insípido, não vai servir para mais nada. E você tem uma terceira propriedade do sal, que é o seguinte. Ele tem a propriedade de conservar. E o que eu entendo aqui também nesse texto? É que se nós somos o sal da terra, nós temos que, além de dar esse sabor, além de dar a nossa contribuição para o que está acontecendo na sociedade, a gente também tem que preservar os nossos princípios cristãos. Ser obstáculos a esse problema que nós temos, que é a expansão da corrupção no mundo. Se nós perdemos esse valor, aí realmente a gente não vai servir para nada mais. A gente vai ser apenas o sal que vai ser jogado para que os homens pisem. A outra característica desse texto em relação à sociedade é que nós somos a luz do mundo. Então, o que isso me traz muito à mente? Que se nós somos a luz do mundo, então a gente não brilha para nós mesmos. Isso eu acho que é uma coisa muito clara, principalmente para mim. Se nós brilhamos, é para que outros vejam a luz. Então, no nosso caso, é que para eles vejam as nossas boas obras e que a gente sirva de exemplo para isso. Então, acho que a mensagem dessa primeira parte aqui que eu gostaria de passar para vocês era o seguinte: é que nós somos um ser social, nós temos que viver em sociedade. E isso também porque a gente não pode ir contra os princípios do cristianismo. Os princípios do cristianismo sempre foram: você vai ter que pregar a palavra e você não vai pregar para si só. Isso já é uma... E você tem que espalhar essa palavra, então você tem que se espalhar pelo mundo. A partir desse momento, eu acho que a sociedade em si, né, ela já começa a visualizar na nossa mente em como que vai ser o nosso papel nessa sociedade. Por favor, próximo. Então, o que acontece nisso? Agora a gente vai chegar num outro ponto, que ainda não chegou lá em cima, que seria algo que Paulo colocou na sua carta aos Colossenses. Convivência humana. Paulo colocou na carta aos Colossenses uma parte sobre Jesus que nos diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto, ele tem uma partezinha muito peculiar que é o seguinte: reconciliação. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, se a gente já começa no reconciliação, reconciliar, parte do princípio que você tem um conflito, uma ruptura, uma separação. Aí, por favor, eu peço para os irmãos que abram em Gênesis 11, do 4 ao 9.
Olha que legal. Quer dizer, a gente já estava falando sobre isso e agora a gente vê isso bem claro, né? Qual é o desejo do homem? Ele quer ficar num lugar só. Ele não quer se dispersar. E o que tinha naquela época? Todos falavam a mesma linguagem. Bom, isso é o que o homem quer. Mas é o que Deus quer? Não. Deus coloca bem claro aqui qual era o desejo dele. Primeira coisa, o que ele faz? Ele separa os homens pela língua. A partir desse momento você já tem a ruptura dos homens pela língua. E aí o que acontece? Quando Deus faz essa intervenção e faz essa separação, o entendimento de antes que eles tinham pela língua já não existe mais. Deus já faz assim, a sua vontade de primeiro, olha, vocês não vão ficar no mesmo lugar. A partir do momento que eles não têm mais esse entendimento pela língua, o que acontece com eles? Eles se separam e se espalham. Então, a partir desse momento, Deus já coloca assim bem claro, não, eu não quero que vocês vivam um só, um indivíduo. Não quero que vocês fiquem fechadinhos. A missão de vocês é se espalhar pelo mundo. Então, já que vocês querem ficar aqui, não, eu vou intervir porque eu quero que seja feita a minha vontade. Com o passar dos anos, isso é legal, né? Porque assim, nós temos aqui gente de... Nossa, se eu falar que em décadas, né? Nós estamos aqui com pessoas que já visualizaram várias décadas, pessoas que visualizaram poucas, e eu que estou ali mais ou menos no meio, ainda. Mas a gente já viu muita coisa. Eu acho que quem tem muito mais idade do que eu, acho que já participou de várias sociedades. Eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de viver numa sociedade que eu já vi uma ditadura militar, porque eu nasci na década de 70, eu já vi a abertura da democracia, eu já vi uma intolerância, que você não poderia falar nada, eu já vi o medo numa sociedade, porque minha mãe e minha tia contavam dos amigos dela de faculdade, que o exército entrava e levava embora. Como eu também hoje vejo uma liberdade total, ou seja, eu vejo hoje crianças falando com o pai que se eu falasse com a minha mãe assim, pelo amor de Deus. E olha que ninguém aqui, eu não estou falando como se eu fosse um senhorzinho que falava no meu tempo. Não, eu também já não sou tão jovem assim, mas realmente eu não estou muito distante. E eu vejo, por exemplo, entre eu e a minha esposa, a gente tem uma diferença de idade. Para ela também é assim. Ou seja, o pai dela também tem a palavra dele, e realmente ele trouxe, como a gente dizia, né, na rédea curta ali. Mas assim, eu vejo hoje uma certa liberdade na sociedade que quase chega à libertinagem, né, que é aquela ausência total de respeito. Ou seja, eu vejo crianças falando com o pai, e o engraçado é que assim, quando você tem isso, às vezes nós somos, quando alguém vê a gente falando com o nosso filho de uma maneira mais dura, às vezes essa própria pessoa, em vez de dar razão a você, ela vai contra você. Ela vira, não fala assim com ele. Quer dizer, a gente está acabando perdendo alguns valores de respeito e de tratamento, de hierarquia até, de respeito, muito perigosa. Nós hoje estamos descobrindo o seguinte, que o nosso grande problema na sociedade de hoje é a convivência humana. Eu acho que eu não preciso ir para o programa do Datena. Se a gente abrir o Jornal Nacional, que já é uma coisa que eu considero um pouco mais séria, né, uma coisa mais filtrada, tudo bem, eu respeito as pessoas que não gostam da Globo, que dizem que filtra muito, coloca só aquilo que ela quer, mas se a gente levar para um lado um pouco mais sério, sem essa coisa sensacionalista, nós vamos ver que pelo mundo você tem um problema da convivência humana. Você tem problema nos países, você tem problema no Brasil. Esse problema, ele nos traz bem claro que há uma falta de fraternidade e de relacionamento verdadeiro. No meio de um mundo sem Deus, o cristão, nós, somos chamados para nos organizarmos em comunidades fraternas. Esta é a espiritualidade da convivência humana. A fraternidade é o grande projeto de Jesus. É o projeto da reconciliação, como a gente estava falando já do texto anterior. Da libertação, da convivência entre os povos. O grande tema de todos os tempos e de todas as gerações, isso eu falo de gente que tem menos de 20 anos, tem 20 anos, ou mais de 30, mais de 40, é que nunca foi resolvido por completo o problema da convivência humana. Essa convivência entre as pessoas, em outras palavras, é o tema da relação fraterna entre os povos.
uma sociedade fraterna e sem conflitos. Então, o ser fraterno é viver em comunhão, viver em comunidade. Isso é uma coisa que a gente vê claro o quanto é difícil nós chegarmos nisso. Próximo slide, por favor. O que acontece? A fraternidade, se nós estamos falando de vamos ser fraternos, então o que seria a fraternidade? Pelo dicionário Aurélio, porque está difícil de ler realmente lá em cima. Pelo dicionário Aurélio, isso quer dizer o seguinte, né? Aquela definição padrão. Parentesco entre irmãos, irmandade, amor ao próximo, união ou convivência como de irmãos, harmonia, paz, concórdia, fraternização. Ou seja, aqui mesmo nós já começamos a nos ver assim, por que eu chamo de irmão? É isso, gente. O cristianismo é uma sociedade fraterna. Nós vivemos em irmandade. O próximo... Só que o que acontece? Para um cristão, isso não é dessa maneira. Nós não somos uma definição do Aurélio assim tão fácil. Não, nós sabemos que para a gente é mais do que uma palavra. Nós temos que viver isso. É um mandamento que Jesus nos deu. Então, para o cristão, isso não é apenas uma definição. É um processo. É uma passagem que vai acontecendo no coração de cada um, comprometido com o Evangelho de Jesus. Essa passagem, ela se dá da desigualdade à unidade, da desigualdade à igualdade, da desunião à união e do individualismo a uma comunhão fraterna, à irmandade. Esse seria a nossa definição de fraternidade. Portanto, como podemos juntar assim tudo aquilo que a gente está falando agora para a gente começar a ir para a nossa pergunta de hoje, que seria, numa boa convivência na sociedade hoje, qual seria o nosso papel? Próximo. Bom, eu coloco aqui o que seria um pouco o caminho. Claro, gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu, que tenho muito menos tempo do que muitos aqui que estão sentados e assistindo essa palestra, não sou dono da verdade. Estou apenas passando um pouco do que a gente consegue ler nas Escrituras. Agora, todas as gerações que vieram antes de mim tiveram o mesmo problema, entender essa convivência humana. Eu acho que todas entenderam. Eu acho que o grande ponto é o que eu fiz efetivamente para contribuir para que fosse uma sociedade boa, fraterna e viver em comunhão. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Atos 2. Atos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 47, por favor, só para a gente deixar claro um pontinho. Louvando a Deus e enfrentando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iriam sendo salvos. Então nós temos aqui alguns pontos muito legais que a gente consegue visualizar. Ali eu até coloquei assim, de trás para frente, né? Primeiro, acho que nós ouvimos isso toda semana. O pastor Maurício, ele é bem incisivo quanto a isso e ele nunca deixa de dar a importância à oração. Esse é o primeiro. O segundo, para a gente entender mais com a nossa parte da comunhão, da fraternidade. Nessa comunhão fraterna, ela também passa por dividir o pão. Que se a gente colocar isso nos tempos antigos, é basicamente o seu alimento básico. Você tem que dividir o seu alimento básico. A gente vê, eu acho que a sociedade brasileira em si, ela tem uma grande qualidade, que não são todas as sociedades que têm, que é a da solidariedade. Eu acho que quando a gente vê alguém passando por um aperto, nós temos um poder solidário muito grande. Infelizmente, às vezes, o poder solidário nem chega até quem precisa. Mas nós, dependendo de nós,
Eu quero ter paz com os outros homens. Para isso, eu tenho que ser o fraternal. Eu tenho que dar, independente se alguém vai chegar no meio e vai desviar o que eu estou querendo dar e não vai chegar a outra pessoa. Eu tenho esse papel. Eu não posso me renegar ao segundo plano de dizer assim, eu não vou ajudar porque eu vou doar 2 quilos de feijão, mas alguém lá na frente vai tirar 1 quilo de feijão, então só vai chegar 1 quilo na família. Mas você deu. Esse é o seu papel. Nós temos que tentar ver e colocar pessoas nessa posição de intermediário que não façam isso. Por quê? E se eu pego um cristão que está no meio? Ele vai pegar os 2 quilos de feijão que eu doei e vai dar os 2 quilos de feijão. Se você se omitir nesse primeiro momento, tenho certeza que os 2 quilos de feijão não vão chegar a outra família. Isso eu tenho certeza. Esse caminho, gente, que eu estou colocando aqui, nada mais é do que algo que, em todo o tema, eu consegui encontrar na Bíblia. Essa comunhão fraterna, nós temos até uma passagem em Filipenses 2, de 1 a 4, que seria a fração do pão. Ela é muito clara, porque nós temos que ser irmãos, como Jesus nos ensinou. Nós temos que ser servos e dividir as coisas antes de tudo. Eu vim de trás para frente, porque eu estou vendo aqui a irmã Débora, agora ela vai entender. Aí nós temos os ensinamentos dos apóstolos. Essa também, acho que é uma coisa muito clara para todos. Mas e aqueles que não conhecem? Como é que a gente faz? Então eu vou no meu trabalho e aí eu falo. Legal. Então nós vamos começar na parte do evangelização. Legal. Eu vou falar com meus amigos. Eu falo com a minha família. Ok. Mas vocês concordam que um amigo, uma família, talvez não seja tão contrária a você? E você se sinta confortável de falar? Claro que você tem grupos no trabalho que você até prefere ficar quieto, porque você fala assim, se eu for falar, todo mundo vai dizer, lá vem aquele evangélico falar de novo. Ou seja, você já começa a ver aí uma animosidade, algo contra você. Pois bem, mas isso eu posso falar para vocês o seguinte, é muito fácil. Agora, vocês já imaginaram chegar num lugar onde que o cristianismo sequer é aceito? Que você não pode sequer abrir a sua boca. Que qualquer coisa que você fale, possa vir contra você de uma maneira muito mais pesada do que você pensa. Como é que você faz nesse momento? Bom, hoje o cristianismo, ele está tentando entrar em culturas que no passar dos anos, elas passaram a ser muito mais intolerantes do que elas eram antigamente. Hoje nós estamos chegando a um fanatismo em que o cristianismo passa a ser uma coisa completamente antagônica, como sempre foi, mas mais do que isso, esse radicalismo está traduzindo em violência. Hoje nós temos o caso que acho que todos já viram do pastor Jean, há um tempo atrás, quer dizer, recentemente, mas que o pastor até nos colocou, em que ele estava numa sala e um rapaz matou o seu professor que estava na sala ao lado. Ele não era um fanático, porque ele estava ali tendo aula, ele estava tendo aula de cristianismo. Mas para a gente entender a diferença de cultura, simplesmente, quando o pai descobriu, virou para ele e falou o seguinte, olha, você está desonrando a nossa família. Então, você vai pegar uma arma, você vai matar o seu professor e você vai se matar depois para honrar a nossa família. Foi exatamente isso que aconteceu. O rapaz pegou uma arma, matou o professor na sala ao lado e se matou depois. Para vocês entenderem como é difícil essa convivência do cristianismo com outras religiões. Vocês já imaginaram se fosse um aluno do pastor Jean? Porque a gente está falando de outros. A gente sempre fala, acontece com os outros, mas quando acontece com a gente, ou seja, eu não tive a oportunidade de conhecer o pastor Jean. Muitos aqui o conhecem pessoalmente. Eu só conheço das aventuras, que o pastor Maurício vai falando e a gente vai acompanhando. Mas vocês já imaginaram se acontecesse com o Jean? Se o pastor Jean fosse fosse o aluno dele? Então, gente, eu acho isso uma coisa muito... um papel da sociedade hoje muito violento.
Nós temos a missionária Esther, ela também está numa sociedade que é profundamente contra. Mais do que isso, não é só contra, como ela proíbe. Porque nós temos Veja bem, nós somos cristãos, não estou dizendo aqui que a gente passe a adotar cristinas. Olha, nós somos cristãos, e não estou pedindo aqui para que a gente assimile ou pratique doutrinas de outras religiões. Eu acho que a questão aqui é mais a tolerância. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito importante, que é o da inclusão e não da exclusão. Eu acho que isso também fica bem claro quando nós somos cristãos. Nós somos inclusão, nós não somos exclusão. Se a irmã Débora quiser falar alguma coisa também dessa experiência com os índios, imagina se a irmã Débora chegasse lá e colocasse de uma maneira em que, olha, tudo aquilo que vocês estão fazendo está errado. A primeira coisa que ela está fazendo é excluindo. Veja bem, eu não estou dizendo que a irmã Débora vai deixar de ser cristã. Não, ela teve uma outra experiência. Ela conviveu, ela convive, e pelo que eu sei, conviverá ainda com essa comunidade indígena, que tem cultura e valores diferentes da maioria de nós. Talvez muitos até em comum. No enraizado, você tem também uma irmandade e tudo, mas é uma cultura completamente diferente. Se a irmã Débora chega lá como uma excludente, a primeira coisa que os índios vão falar é o quê? Não quero ouvir o que ela vai dizer, e vão embora. Uma coisa que Jesus também tinha, algo que é fantástico, e que eu acho que quem vem aqui na frente dar uma aula, ou que vai dar um sermão, é muito difícil, que é o seguinte: Jesus conseguia falar para todos. Era impressionante. Ele podia pegar um exemplo de um pescador, como de um caçador, como de um ateu. Ele conseguia. É impressionante, porque se nós levarmos em consideração que 2000 anos depois nós conseguimos pegar aquele exemplo e falar o seguinte: nossa, mas é tão claro. E você pode ver essa clareza, independente se você tem uma pós-graduação, você está chegando no colégio agora. É de uma pureza de linguagem que é impressionante. Ele consegue deixar, não há dúvidas também. Eu acho que quando a gente também vê os exemplos que ele usa, a gente não fica com dúvida. Quantas vezes até, por exemplo, hoje, pode ter oportunidade que alguém saia daqui e fala: nossa, mas ele me falou de uma coisa que não ficou muito bem claro. Gente, me desculpem, mas quando eu leio, principalmente as partes que Jesus vira e fala assim: mas, olha que é impressionante, eu não fico com dúvida. É claro, a linguagem que ele usa é uma linguagem tão... que é impossível você ter uma dúvida. Esse problema que a gente tem hoje, com esse tipo de outras culturas, que a gente vai falar um pouquinho agora para frente também, para já finalizando, é o seguinte: nós não podemos ser excludentes. Nós temos que ser includentes. Então, nós temos que ter a linguagem da outra pessoa. Nós temos que nos aproximar. Nós temos que assimilar e ver: ok, não, tudo bem, entendi, ok, você é assim. Mas sabe o que é? É que na minha religião eu acredito em Jesus. E por aí vai. Você não está excluindo a outra pessoa. Você está só passando para ela o seu ponto de vista. Assim se convence o outro. Eu acho que todos aqui... não é muito mais fácil a gente fazer uma coisa que alguém vira para a gente e fala assim: por favor, você poderia fazer isso? Do que alguém virar para você e falar o seguinte: ó, faz isso. Eu acho que é muito mais fácil. O faz isso, ele exclui a sua vontade e te ordena. O por favor, ele te inclui, porque ele te coloca no mesmo patamar e fala: você pode fazer isso. É uma maneira muito diferente de se fazer as coisas. Eu tenho agora um slide, o próximo, por favor, que é o seguinte: eu queria traçar um paralelo aqui entre a sociedade e o dia a dia do cristão. Esse eu acho que vai ser bem esclarecedor assim para todos.
Nas últimas décadas, a civilização ocidental ela tem feito um enorme esforço para diminuir a distância entre raças, religião, camadas sociais, preconceitos. Ela tenta ser uma sociedade menos violenta e mais aberta, ok? Com a inclusão das minorias. Aí eu vou deixar agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Está claro isso para todos? Independente de como nós nos sentimos, nós hoje vemos uma sociedade que ela é mais aberta, ela quer incluir todas as minorias, ela quer ouvir todo mundo, ela dá razão a todo mundo. Acho que isso a gente vê muito no nosso dia a dia. Televisão, jornal, o que quer que seja, nós vemos que, não, agora os direitos de tal, ou seja, a sociedade como um todo, ela está tentando diminuir um pouco essas desigualdades. Só que tem o seguinte, a partir do momento que você faz isso, de uma maneira que é difícil de entender, ela também começa a colocar uma massa de excluídos. O que acontece com essa massa de excluídos? Eles acabam sendo alvo e agentes de violência e preconceito que a gente nunca mais viu. Da mesma maneira que você tem várias camadas sociais entrando e tentando serem aceitas, ao mesmo tempo a sociedade faz exatamente o contrário. Ela começa a excluir alguns grupos. Isso hoje está sendo cada vez mais, digamos assim, real. Quanto mais você chega num lugar e vê uma inclusão, você automaticamente vê uma exclusão. Por quê? O que está acontecendo? Você pode passar mais um, por favor? O cenário religioso. Se a gente colocar agora no cenário religioso, agora vai ser mais simples da gente observar. A gente tem um movimento semelhante. No cenário religioso hoje, a gente está tentando ter religiões que tentam abranger o maior número de adeptos, digamos assim, ou seguidores. Hoje nós temos religiões que você não tem Deus. Engraçado. Desculpe a minha humilde ignorância, mas uma religião para mim, para ter uma religião, eu tenho que ver a presença de Deus. Tá? Eu sou cristão, ou seja, ainda creio em Cristo. Mas digamos que nós vamos assim tentar nos ver como uma pessoa que não é cristão. Mas eu entendo que uma religião, ela leva a uma presença de Deus, que ela leva a um poder supremo. Hoje você tem religiões que nem isso levam. Quer dizer, mas a coisa mais incrível que eu vi nos últimos dias foi essa da cientologia, né, que é uma religião, que você não tem a presença de Deus, ou seja, o próprio ser humano consegue se curar. Ele que é o do Tom Cruise, né, para quem não está se lembrando. Ou seja, você não tem a presença de Deus. Aí eu falo assim, mas meu Deus, como é que pode ter uma religião que você não tem a presença de Deus? Ou seja, já é o primeiro choque na minha mente. Claro, porque eu tenho a minha cultura. Pois é. Quer dizer, eu não quero levar para um tema tão controverso a esse, mas uma religião sem Deus, aí você fala assim, mas se é uma religião, mas então o que eu vou seguir? Eu vou seguir a mim mesmo? Aí não dá. Então realmente, a gente está numa sociedade em que o nosso cenário religioso agora, ele está muito diferente até do que a gente está acostumado, ou seja, ele está mudando com uma velocidade que nem sempre a gente está conseguindo acompanhar, e com um choque de cultura e de conceitos que é até difícil mesmo de você assimilar. Então assim, se por um lado a diversidade é uma característica do mundo globalizado, ampliando horizontes, quebrando barreira social e cultural, por outro, vivemos um novo modelo de intolerância. A própria abertura criada pela sociedade impede que expressemos os nossos valores ou crenças, mesmo que o façamos sem agredir ou violar o direito daqueles que não concordam com eles. Acho que isso é claro para a gente agora. A sociedade está num nível que ela fala assim, não, olha, tudo bem, eu não estou nem querendo personalizar uma ou outra figura dentro da sociedade. Vejam que eu estou querendo colocar de uma maneira abrangente. Não, esse grupo tudo bem. Aí você fala assim, não amigo, não é tudo bem. Veja bem, eu até entendo eles, mas eu não concordo. Ah, mas você não pode. Mas é minha posição, eu não concordo.
Eu não estou dizendo que eu vou me botar num cinturão com dinamite e me explodir no mercado. Eu não estou dizendo que eu vou para Paulista agredir ninguém. Eu estou dizendo que eu não concordo. É um direito meu. Eu sou assim. Da mesma maneira que você tem que respeitar aquela minoria, você tem que respeitar a minha minoria ou maioria de que eu não concordo, amigo. Eu não concordo. A minha religião não concorda. Meus irmãos não concordam. Não estou dizendo que nós vamos sair na rua e fazer como na Idade Média, botar todo mundo num pau e queimar. Não. Eu não estou fazendo aqui parte das cruzadas. Eu não vou matar ninguém. Mas eu não concordo. É a minha opinião. Nós temos hoje a banalização dos valores morais e o colapso de um modelo tradicional de família que abriram justamente espaço para essa inclusão de novos modelos morais e sociais. Então, o que eu estava falando, ou seja, hoje você tem uma espécie de criação... Gente, eu vou falar uma coisa assim, por exemplo, Estados Unidos. Em relação a evangélico, ou seja, você tem muito mais evangélico nos Estados Unidos do que católicos, pela própria colonização americana. Eles colocam não dinheiro no dólar. Em Deus nós acreditamos, né? In God we trust. Muito bonito. Gente, se uma criança chega numa escola com uma marca vermelha, o professor ele tem o dever de ligar para o serviço social. O serviço social vai até a sua casa e vai lhe fazer uma investigação de por que o seu filho está com aquela mancha vermelha. Eu acho legal quando você trata de... Ou seja, corrigir é diferente de espancar. Eu entendo assim. Nós até, eu e a minha esposa, a gente tem um senso de criação, assim, né? Digamos, de como a gente vai criar. Que eu viro e falo assim, olha, para eu bater no meu filho, bater no sentido, aquele palminha na mão. Fala, ele vai ter que me tirar do sério. E ela já vira e fala assim, não, mas se eu não der a varinha nele, eu vou dar em você. Eu falei, não, então melhor nele. A correção é engraçado, porque eu tenho certos limites, morais até. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou um cara super aberto, eu brinco com todo mundo, tenho uma cabeça assim, até liberal em alguns termos. Mas assim, para algumas coisas eu sou completamente... Aquele famoso, eu vou falar o 1, cheguei no 2, a minha mãe nunca chegou no 3. E quando ela chegava no 3 eu já tinha corrido também, né? E eu não ia ficar no 3. Mas assim, quem tem um tipo de educação como essa, mais do que a violência, porque assim, eu tenho plena consciência de que a partir de uma certa idade eu era mais forte do que a minha mãe. Mas dependendo da sua cultura, só vou terminar e já lhe passo. Dependendo do seu tipo de educação que você recebeu, não é uma questão de físico, é uma questão de respeito. Eu não me vejo batendo na minha mãe para me defender, independente da minha... Eu sendo muito mais forte, eu apanhava. É uma questão de princípios. Pois não. Então, hoje não tem nem olhar e nem no 2. Você vai até o 9 e a criança não está fazendo. E cruza o braço, não vou fazer. Sim, eu acho que não houve tempo, ainda há tempo. Hoje acontece isso. Veja bem, aí é a primeira frase que eu coloquei do tipo, eu sou a favor da correção. Eu não sou a favor do espancamento. Independente se eu estou na igreja, se eu estou na rua, se eu estou num grupo de amigos, se eu vejo uma criança chorando e o pai dá é uma coisa. Você veja uma criança chorando e a mãe pega a criança e fica... Gente, isso não educa. Você ficar sacudindo a criança como se ela fosse parar de chorar, a gente tem que entender que nós temos nossa linguagem. Eu posso me expressar, eu posso bater, eu posso fazer um monte de coisa. Depois de décadas de educação, uma criança só pode chorar.
é a arma que ela tem. Como é que uma criança chama atenção, gente? Ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com dor de ouvido, ela chora. Imagina se você for bater toda vez que a criança chorar. Você vai bater o dia inteiro. Só complementando, corrigir sim, espancar nunca. Nunca. Eu sou completamente contra isso. É uma coisa que me revolta é bater em criança e bater em idoso. Que a gente sempre fala, né? Pô, bater em bêbado, né? A nossa linguagem, né? Pô, vai bater em bêbado. Bater em criança e bater em idoso, eu acho uma covardia. Não vou nem entrar no lance de homem e mulher, esposo que bate esposa. Esse não é o tema da nossa aula hoje, mas eu acho que o cume do que seria o indefeso é você bater numa criança e bater no idoso. O espancar eu acho uma coisa abominável na sociedade. Digo na sociedade porque na realidade parte até de cada um. Mas eu acho isso abominável. Eu sou a favor de meter mesmo na cadeia e não tem... mas aí eu perdi a cabeça. Então vai perder a cabeça na cadeia também. Vai bater nos homens ali que estão lá dentro. Aí eu acho já assim. E bater num velho, bater numa criança, então vai bater em homem, cara. Quem pode se defender? Desculpe até mas assim, eu acho que realmente isso é uma coisa que não dá. A gente não pode ser nem isso, nem isso. Você tem que ter a correção. Tem que ter o equilíbrio. Como é que você chega no seu equilíbrio? Por aquelas experiências que você já passou. Se você foi uma criança espancada pelo seu pai, você pensa duas vezes até que nível você vai chegar na sua força para o seu filho. Se você não foi espancado, você sabe o valor que isso tem, porque você vê os outros. Você fala, poxa, eu não vou ser assim. Então, são essas coisas que a gente acaba vivenciando na nossa sociedade, que é aquilo que a gente fala, não, eu não estou de acordo. Qual é a intolerância da sociedade hoje? Ela virar para você e falar o seguinte, eu cuido do meu filho, tu cuida do teu. Não é assim, amigo. Nós temos que ter nossos limites. A gente vive hoje uma nova forma de fundamentalismo que impõe sobre nós a obrigação de aceitar e admirar tudo aquilo que contraria princípios e valores que fazem parte da nossa consciência cristã. Isso significa que, num futuro não muito distante, olha que eu estou colocando num futuro não muito distante, nós sejamos impedidos de sustentar publicamente nossas convicções morais sobre o risco de sermos considerados o quê? Preconceituosos. Olha que eu estou colocando no futuro distante, não estou nem falando hoje. Hein? Afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e que só ela traz a revelação do propósito redentor de Jesus é uma afirmação que pode ser considerada preconceituosa. Aliás, ela é. Estou dizendo pode, mas na realidade ela é. Eu estou querendo ser, vamos dizer, politicamente correta, né, como diz a sociedade hoje, estou dizendo que ela pode. Uma vez que nega todas as outras formas de revelação, porque tem outras religiões que pregam outro tipo de revelação. Agora essa, eu coloquei aqui, mas, gente, imagina, afirmar que Jesus é o caminho, de que Ele é o único Senhor, de que não há salvação fora dele, ela implica na negação e rejeição de qualquer outro nome que possa reconciliar Deus conosco. Isso pode ser considerado um preconceito. Hoje, a gente vê que Jesus ele está sendo reduzido a um líder, como foi Gandhi, um exemplo na sociedade, como foi Gandhi, como foi Buda. Se coloca Jesus assim nesse nível. O problema é que fala-se muito de um Deus que é Pai, que é amor, que é compreensão, que nos acolhe, nos perdoa, que é certo e bíblico. Até aí estamos de acordo. Só que por trás dessa linguagem, né, atraente, suave, a gente não pode se esquecer de que não se conhece Deus Pai sem a mediação de Deus Filho, Jesus. O cristão hoje, ele se encontra na fronteira entre a comunhão vertical da oração, vamos lá gente, a comunhão vertical da oração, da meditação, da intimidade com Deus e o compromisso horizontal, que é a nossa fraternidade, de missão evangelizadora com os pobres, com a justiça e o serviço. Entre aquilo que eu falei um pouquinho antes, entre a inclusão, buscando receber, acolher e amar os diferentes, mas também rejeitar,
confrontar e lutar contra o pecado e todas as suas formas de escravidão e aprisionamento. Entre o diálogo interreligioso, na procura por mecanismos sociais mais justos, mas também na afirmação e compromisso com as verdades absolutas da revelação bíblica. Esse é o nosso dia a dia. A gente está sempre, como diz, né, aquele velho ditado, entre a cruz e a espada. Você, por um momento, você tem que ter os seus princípios e tentar passar isso. Do outro lado, você está apanhando de todo mundo que está do lado de cá. Essa é uma sociedade intolerante, uma sociedade predadora. Em Filipenses, existe um texto que é o seguinte, 27 e 28. Vivei, e aqui o vivei, eu gostaria até de falar, o vivei é viver como cidadão, viver em sociedade. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça. No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que em nada estáis intimados pelos adversários. Pois o que é para eles prova e evidência de perdição, é para vós outros de... E isto parte de quem? Gente, isso aqui não tem dúvida. Isso não é, se você quiser, não. Aqui a gente não tem uma palavra do se. Eu gostaria de passar mais um, por favor. Chegamos aqui num ponto que é o seguinte, eu gostaria de colocar esse aqui, que é, qual é a missão da igreja? Né? Primeiro, nós temos claro que Deus não criou a igreja para Ele mesmo. Deus não criou para si mesmo. Em João 20, 21, que é uma passagem da Bíblia até um pouco larga para a gente ficar lendo aqui, num resumo que a gente encontra dentro dessa passagem, é que a missão da igreja ela tem duas partes. A primeira é ser obra do testemunho de Jesus perante todo mundo. Ali acho que está dando para ver. Fazendo discípulos e plantando igrejas. Gente, link com Torre de Babel. O que o homem queria fazer? Queria ficar no mesmo lugar, falando a mesma língua. Deus falou que não, quero você espalhado. Eu quero você, plantando, semeando a minha palavra. Primeira missão da igreja. Obra de testemunho de Jesus perante todo mundo, fazendo discípulos e plantando igrejas. A segunda é que todos os cristãos são chamados para realizar obras de misericórdia e compaixão a todas as formas de necessidades humanas. Fraternidade. Confiando no mandamento de Deus de amar o próximo. Não é fazer por fazer. Nós estamos aqui como cristãos e temos uma missão a fazer. Gente, por favor, o próximo. Então, qual é o nosso papel na sociedade? Gente, nós somos o sal e a luz do mundo. Nós devemos manter as nossas propriedades, princípios, como também iluminar e brilhar para que os outros vejam, ser o exemplo. Não podemos nos fechar apenas na nossa igreja e fazer dela um indivíduo, algo fechado. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que eu estava falando do indivíduo, da gente querer se fechar, não se relacionar com os outros, a gente, até em comunidade, em irmandade, em fraternidade, a gente não pode também fazer isso. A gente não pode chegar e fechar na nossa igreja, porque aqui é muito fácil. Eu acho que mesmo se eu falar alguma coisa, o Cezinha pode não estar de acordo comigo com alguma coisa, mas a gente pode sentar e conversar, né, Cezinha? Da mesma coisa com o Gabriel. A gente não pode se fechar em algo que a gente se sinta confortável. Nós temos um papel como igreja muito maior. Nós temos nossas missões, nós temos nossas obras, nós temos o Solid Rock, nós temos campanhas de evangelização em praça, que a gente vai distribuir panfletos. Esse é o nosso papel. A igreja, ela tem acima de tudo o dever e a obrigação de servir aos outros. Servir de exemplo. Mas também isso não serve de nada se não for praticando ações efetivas de transformação. Se a gente achar e não fizer nada efetivo, vai ficar no achismo, como muita gente gosta de dizer, né? Nós temos que ter ações cristãs que modifiquem, melhorem e ajam na sociedade. Esse é o nosso papel.
A sociedade é saudável quando a gente vive no cristianismo. Em outras palavras, nós somos agentes de transformação. O nosso papel nessa sociedade é nos aproximarmos do próximo e sermos mais efetivos. Respeitar as diferenças para poder se aproximar do outro. Mas a gente tem que nos manter firmes, em nossos princípios cristãos. Não sermos excludentes como a sociedade, mas includentes como ensinou Jesus. Não exercer esse papel na sociedade é agir contra as ordens de Deus. Aí você pode pensar, né? Ah, mas isso é impossível para mim. Aí eu coloquei ali um YouTube. Você pode ver se o Valmir consegue passar? É 1 minutinho, gente. Esse é o do fim? Esse é o sinal do fim? Só tem um. Ah, tem mais um? Esse é 1 minutinho. Eu não sei se ele vai conseguir passar. Eu já tinha até terminado. Ele consegue? É só clicar o Ctrl e o... ali no finalzinho do anterior. Ali é a última linhazinha, tá vendo? Tem o link ali já. Que só para quebrar também, né? Vocês poderem respirar, olhar algo ali para cima também. Porque eu sei que vocês devem estar com dor no pescoço, né? Porque olhar tão para baixo para me ver aqui deve ser complicado, né? Não? Então tá, gente, eu vou passar a mensagem desse filminho. Eu não gostei, porque era 1 minuto certinho, mas a mensagem do filme é o seguinte. Eu falei muita coisa aqui pra vocês, né? Muita coisa que alguns acham fácil, outros acham difícil. Alguns aqui vão achar até impossível. Que isso, rapaz? Você vem aqui falar disso aí pra mim? Quem tá louco se eu vou sair na rua falando assim? A mensagem desse filme é muito legal, que era o seguinte. Ele nos diz o seguinte: sabe como é que a gente passa as coisas de impossível para difícil, de difícil para fácil? A gente tem que praticar. Aquilo que você acha difícil, faça uma vez. Deu certo? Legal. Não deu? Faça de novo. Deu certo ou não? Não deu? Faça de novo. Isso é uma coisa difícil. Ela era impossível. Até o momento que ela dá. Meu Deus, deu certo. Legal. Ela deixou de ser ela passou a ser difícil. Possível, mas difícil. Porque eu tive que fazer e aprendendo com os erros até que ela se... foi difícil, mas consegui. E o difícil pro fácil, você faz. Não consegui. Tá, mas é difícil, né? É difícil. O impossível é aquele que você não deu nem o primeiro passo. Difícil. Consegui. Legal. Agora ela já passou de difícil para fácil. Antes ela era impossível. Agora você fez só 2 vezes, já tá. Fez. Legal. E a fácil? É aquela que você faz sempre. Aquilo que a gente acabou falando no dia de hoje, para alguns é impossível praticar. Para alguns é difícil praticar. Graças a Deus, para outros é fácil. Porque eu tenho certeza que se só tivesse coisa difícil ou impossível, a gente não existiria como sociedade. Imagina, gente, sociedade, se a gente não tivesse pessoas que achassem que o que está escrito aqui fosse fácil, a gente não estaria nem aqui. O cristianismo não estaria aqui. Graças a Deus, para algumas pessoas, a gente tem vários exemplos na Bíblia. O que eles falavam? Creio em ti, Senhor. E nas palavras de hoje bom, bora que eu sei que você está comigo, Senhor. E ia. E a gente hoje tem internet, tem um monte de coisa. Antigamente... Tem som. Não, então deixa, essa mensagem já passei, obrigado. Então assim, gente, nós hoje temos que fazer as coisas, nos tornar fáceis, principalmente essas. O mandamento de Cristo, ele é simples. Eu não sei se já está no... Você pode passar o próximo, por favor? Que aí já é o fechamento, gente. Que o mandamento de Cristo é direto e simples.
Por favor, eu vou pedir só a vocês que abram em Mateus 20. Já prometo para vocês que é o fechamento, viu? Já falei muito por hoje. Mateus 20, do 26 ao 28. Vamos ver o que o mandamento de Cristo nos diz aqui. Se alguém puder ler, por favor. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por nós. Gente, a escolha que ele nos dá, ela é inescapável. Ou temos uma sociedade predadora, ou temos uma sociedade cristã. Nós não temos uma sociedade predadora cristã, nem uma cristã predadora. São duas coisas que é água e vinho, não se misturam. Ou nós temos um mundo de ódio, perversidade e desconfiança, ou nós temos uma de fé, de graça e de serviço. Você não vai ter algo agressivo e pacífico. Não existe. Nós não podemos escapar dessa escolha. Quanto mais nós edificarmos nossa sociedade num princípio básico, de um fundamento que não seja Jesus Cristo, mais nos tornaremos uma sociedade cruel, depravada e impiedosa. Essa sociedade predadora não pode vencer. A mudança dessa sociedade, ela começa com a gente. Se o Senhor não vai governar essa sociedade, quem vai governar? Os predadores. Irmão, eu vou deixar para você uma pergunta hoje, que mais do que o nosso papel hoje na sociedade, é o seguinte: como você vai exercer esse papel? Eu tenho certeza que a gente vai pagar o preço com a nossa vida. Com Cristo ou com os predadores. Só tem uma coisa: se você se omitir, você já fez a sua escolha. Irmãos, obrigado. Era isso que eu gostaria de passar a vocês. Espero que tenha sido... que alguém use isso muito na sua vida. Eu vou usar muito na minha, com certeza. Gostaria de agradecer a todos a atenção e a paciência. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum testemunho, por favor, sinta-se à vontade. Tudo bem? Nossa. Tudo que eu falei tá certo? Não, gente, não é assim não, hein? Ai, que bom. Eu espero que todos tenham gostado. Mais uma vez eu estou aqui muito humilde. Sei que muita gente conhece muito mais do que eu em relação à palavra. Pois não? Ai, obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.